Aproveitar esse solzinho aqui hoje, né? Hoje tá fazendo um pouquinho de sol, então aproveitar para fazer um vídeo aqui na natureza, aqui no meu jardim. Você quer acordar todos os dias com 857 gramas a menos na sua balança? Quem não quer, né? Quem não quer perder peso hoje em dia, né? Parece que o mundo está passando por uma pandemia, né? Emagrecer de forma rápida e saudável. Então esse vídeo é para você. Eu irei relatar nos próximos minutos um método pouco conhecido, porém muito eficiente, que levou muitos dos meus mentorados a perderem de 4 a 6 quilos em apenas uma semana. Então fica até o final desse vídeo e no final você terá um bônus extra. Se você é como a maioria das pessoas do mundo inteiro, né, que acorda pela manhã, come um pãozinho com manteiga, um café com leite, qual seria o problema disso, né, na verdade, né? A minha vida inteira, meus pais faziam isso, meus avós faziam isso, o mundo faz isso, né? Então qual seria o problema de comer esse pão com manteiga, né? Primeiramente, para aqueles que realmente querem emagrecer, para aqueles que estão dispostos a emagrecer, esse café da manhã deveria ser eliminado. Você deveria partir direto para o almoço, deveria jejuar essa parte da manhã. Bom, eu vou falar sobre a parte boa e a parte ruim. O que acontece quando você come esse pãozinho com manteiga e o que acontece quando você não come esse pão com manteiga. Vamos lá. Pela manhã é o nosso maior momento de pureza. Nosso corpo está mais purificado, nosso GH foi liberado pela madrugada, nosso testosterona está à flor da pele, nós estamos revigorados, certo? Foi a noite de descanso, porém tem pessoas que já não estão assim, tem pessoas que já não estão dormindo muito bem, já devido ao processo digestivo, devido a seu fígado, devido a seus órgãos viscerais não está funcionando perfeitamente. Nesse momento de pureza, você vai lá e come esse pão com manteiga, que não passa de um alimento vazio, sem nada de nutriente e ainda de uma grande quantidade de carboidrato. E o que acontece no seu maior momento de pureza, você colocar um pico grande de carboidrato no seu pâncreas que vai injetar insulina para suas células? O que acontece? É nesse momento que o pâncreas armazena gorduras. Ele acha que é uma fonte de energia, que na verdade não é, é uma grande mentira, é uma grande farsa. Então ele armazena gordura. E quando eu digo gordura, são essas localizadas mesmo, essas gorduras indesejadas que estão nas nossas circunferências abdominais. Então isso seria o pico. O pico no seu momento de pureza, você colocar um carboidrato. Quando eu digo carboidrato e açúcar, é a mesma colocar um lixo dentro de você no seu momento de pureza. Pense bem nisso quando você for comer esse pãozinho pela manhã. Pense bem que você está colocando um lixo dentro de você no seu momento de pureza. Agora, vou falar para vocês o que acontece com o nosso corpo quando nós não comemos esse pão e não comemos nada. Primeiramente, como eu falei para vocês, o testosterona se manifesta pela manhã e o GH, ele não só se manifesta na madrugada, quando você está dormindo. Ele, por um ato meritocrático, ele te recompensa quando você não dá trabalho para os órgãos viscerais. Então, o jejum faz com que a célula descanse, o corpo descanse, então assim você é recompensado. Imagina que tem um exército dentro de você, que eles fizeram um trabalho bem feito e eles estão sendo recompensados com um dia de folga. Então, é isso que o GH faz. Aí ele faz todas aquelas coisas, né? Produzindo os hormônios que são os hormônios que nos dá felicidade, alegria, prazer e até mesmo uma empatia, né? Então, pensa nos benefícios que pode trazer para você se você começar a fazer um longo período de jejum. Agora, vamos falar sobre a reconstrução celular, né? Seria como se estivesse dando um choque nas células. É lógico que as células serão resistentes, porque elas estão acostumadas com aquele carboidrato, elas estão acostumadas com aquelas coisas que te dão um prazer momentâneo. Então, é como se elas estivessem viciadas, é como se fosse uma droga para elas. Vai ter uma certa resistência, às vezes tem uma dor de cabeça, uma indisposição e até mesmo uma irritação. Mas isso não tem problema, é um sintoma de abstinência. Para você ver, qual o alimento que é tirado do nosso corpo que ele deixa uma abstinência? Então, ele age como se fosse uma droga. Será que isso não é muito evidente que esse alimento não é bom para o nosso corpo? Olha, tem muitas pessoas que acham que o alimento, que o pão é uma coisa boa. Foi bom na época de Cristo. Hoje em dia, o pão foi totalmente transformado.
Ele não foi simplesmente alterado, não. É uma semente totalmente transgênica, totalmente transgênica. Você está comendo uma coisa sintética. Quando você ingere o glúten, o carboidrato junto com o glúten, as suas células, o seu corpo, ele não reconhece como alimento. E por isso que vem causando tanto tipo de doença. Seu intestino ele fica permeável. Um intestino permeável é vulnerável. Olha, você pode contaminar seu sangue. E o sangue é onde está a fonte da pureza, da cura, da vida. Por isso que as pessoas vêm sendo acometidas de doenças que os médicos não conhecem. A ciência não conhece. Pensa, não é só o glúten, tá? São todos os transgênicos. O óleo de cozinha, esse óleo que eles vendem no mercado, isso é um verdadeiro veneno. Não sei como que as pessoas ainda usam isso, tem que usar gordura. Mas esse não é o tema, né? O tema é emagrecimento. É isso que acontece quando você se alimenta pela manhã, colocando esse lixo no seu corpo, contaminando o seu corpo e fazendo com que o seu corpo cada vez acumule mais gordura. O corpo, ele vai armazenando gordura. Ele acha que ele vai usar essa gordura. Entendeu? E quando você não faz isso, você faz uma reprogramação nas células. Cada dia que passa, elas vão vendo mais necessidade de se alimentar da gordura. Não só isso, é legal que as células também elas vão matando as células doentes, cansadas, elas vão reciclando algumas células e elas vão transformando algumas células em proteínas. Olha que interessante isso. Só que isso aí já tem que ser de autofagia, são um jejum de mais de 20 horas. Mas é muito interessante o que o jejum faz no nosso corpo. A reprogramação é assim, tem que ser um pouco radical no começo, porque elas serão resistentes. Agora eu deixo até mesmo um desafio para vocês. Faça o que eu estou dizendo para vocês aqui em uma semana e eu vou te perguntar depois se você vai querer continuar comendo esse pãozinho pela manhã. Se você não vai se transformar em 7, 8 dias em uma outra pessoa. Não digo que é totalmente, porque para uma transformação de hábito dura mais ou menos 20 e poucos dias. Mas tem pessoas com 7, 8 dias, 15 dias, já está reprogramada. As pessoas já se acostumam. Vai depender muito da sua vida passada. Tem pessoas que a vida inteira, seus pais, seus avós, colocaram na mesa essa quantidade de carboidrato. Então talvez seria muito mais difícil para essas pessoas, mas não é impossível, tá bom? Se nós entendermos que a maior fonte de energia para o nosso corpo deve ser a nossa gordura, já tá ótimo. Você entender que todo pico, que é o primeiro alimento que você põe na sua boca, tem que ser gordura e proteína, você vai ver que vai mudar totalmente esse quadro. Agora você deve estar se perguntando e me perguntando, que nem muitas pessoas me perguntam, então eu vou comer o quê, né? Porque as pessoas se acostumaram. O sistema fez com que nós comêssemos esse pãozinho. Lembra do sucrilhos? Teve uma época também que era cereais matinais, que é uma outra porcaria, que é outro lixo, entendeu? Vamos lá, né? O que nós deveríamos comer a princípio? Gorduras e proteínas. Vou falar alguns. O principal que eu como todos os dias, né? O ovo. O ovo é excelente para aqueles que não querem fazer jejum, mas ainda eu digo, faça jejum pelo menos 2 vezes por semana. Um intermitente, começa aos poucos, começa gradativamente, cada vez 1 hora você vai aumentando o seu horário da sua refeição. Eu sei que alguns trabalham, fica mais difícil, mas tente fazer jejum intermitente. Você vai ver, sua vida vai mudar, é inevitável isso. Temos o ovo, temos o abacate, temos o queijo, temos o iogurte, temos o atum. Essas seriam as fontes de gordura e proteínas boas. E até mesmo o coco, né? Ó pessoal, esse procedimento é para as pessoas que realmente querem emagrecer. Não tem muita flexibilidade. É uma alimentação, na verdade, que seria comer comida de verdade e parar de comer porcaria, parar de comer lixo. Entendeu? As pessoas que não estão preparadas, não adianta nem começar, porque vão sofrer e acredite, elas vão acabar desistindo. Só nessa simples mudança já temos um grande progresso, tá? Já temos uma reprogramação celular, já começamos com uma reprogramação. É persuasivo, pessoal. No começo vai ser doído, mas depois cada dia vai ficando mais fácil. Você vai ver, nos primeiros 7 dias vai doer, depois vai ser mais fácil. Você vai começar a olhar para trás, vai ver quem que você era e vai ver a pessoa que você está se tornando. E você vai gostar mais dessa pessoa que está se tornando. E você não vai querer mais voltar a ser aquela pessoa. É só você ser forte. Então, pessoal, só para recapitular. Digamos que existe uma janela entre uma alimentação e outra. Se chama jejum. Essa alimentação aqui é a quebra.
essa aqui também é a quebra. Então, se nós entendermos que nessa quebra existe um pico, foi o momento que você ficou sem comer nada, é o importante a quebra. O que você vai quebrar? Gorduras e proteínas. Isso talvez seja o fator principal do processo. Se você entender que você tem que comer nessa quebra gorduras e proteínas, já vai mudar todo esse quadro. Tem pessoas que recomendam para a pessoa comer uma banana no meio do dia. A pessoa que já está acima do peso, se ela comer essa banana, pensa, a banana é um pico grande de açúcar. Tem pessoas que comem tapioca. Tapioca é um grande pico de açúcar. É bom para a saúde? Não é ruim, mas é bom para atleta, para quem precisa. Na verdade, no meu caso, seria para engordar e não para quem quer emagrecer. Então, existe um grande erro dentro do protocolo da saúde, porque eles recomendam para as pessoas essas dietas, para comer mamão pela manhã, tapioca pela manhã, pão integral pela manhã. Isso é um grande absurdo, mesmo entrando no déficit calórico. A pessoa fica fazendo um monte de matemática lá e não consegue emagrecer. Por quê? Porque ela está engordando por causa do pico de açúcar no seu momento de pureza. Será que os especialistas não entenderam isso ainda? Bom, o próximo passo, na verdade os próximos passos, trata do almoço e da janta, que na verdade carregam também os mesmos princípios, né? Você se atentar na quebra. Eu vou descrever aqui para você um prato, certo? Você imagina seu prato aí do seu almoço, que geralmente é arroz, feijão, carne, uma planta ali, né? E eu vou falar como deveria ser o prato. 60% ou mais, tá? Muitas vezes o meu prato é mais do que isso, de proteínas, gorduras e plantas. E o restante, carboidrato. Então, é o mínimo de carboidrato ali. E tem que ser carboidrato complexo, nada de carboidrato simples, nenhum derivado da farinha, nenhum derivado do milho ou da soja. E sim, carboidrato complexo. Um pouquinho de feijão, variar nos feijões também, uma colher de feijão e uma colher de arroz. Arroz tem que ser integral. Então, esse seria o prato ideal. Seria uma salada verde, seria cebola, seria algum cozido junto ali, quente, seria o prato ideal. Na verdade, muita gente ainda, elas estão tão assim, acostumada com o sistema, que quando vê meus pratos, fala, não, você é louco, se eu comer isso eu passo fome. Muito pelo contrário, esse prato que é nutriente. Tanto é que as pessoas acabam de comer um prato de arroz e feijão, querem dormir, elas ficam com sono, ficam sonolentas. Ainda mais as pessoas que estão acima do peso. Isso quer dizer que está dando muito trabalho para as células estão cansadas já. E não é o arroz e o feijão que está fazendo você engordar, e sim a grande quantidade de carboidrato. Vou dar um exemplo, as pessoas comem pão pela manhã, aí as pessoas comem o almoço com 70, 80% de carboidrato no seu prato, aí elas comem à tarde um pão, um bolo, uma fruta, aí elas jantam à noite ainda quase a mesma coisa que ela almoçou. Nota que ao longo do dia, a base do seu alimento é carboidrato, então pensa, você não dá descanso para as células, é o tempo todo. Então é por isso que as pessoas estão engordando. Na verdade, a janta não deveria ter nem carboidrato para as pessoas que realmente querem emagrecer. Então deveria ser uma gordura, uma proteína ali e plantas. Só isso. Um omelete e plantas, seria legal isso. O bônus que eu falei que ia deixar para vocês, né? Que na verdade é a base da minha alimentação, né? Que é o ovo. Cara, o ovo, eu como ovo em todas as refeições, eu como ovo todos os dias em todas as refeições. Lendo um livro de um autor chamado, de um escritor cientista chamado David Perlmutter, diz que o ovo tem uma propriedade que mexe com o hormônio da leptina e da grelina, fazendo que nós tenhamos controle do apetite e da vontade de comer. Aliás, da saciedade e do apetite. E outros alimentos indispensáveis, né, para quem quer entrar num processo de desintoxicação, que é o limão pela manhã, o cúrcuma e a linhaça, que a linhaça também tem a mesma propriedade que tem no ovo. Então é fundamental você colocar pequenas pitadinhas de linhaça nos seus alimentos. E a cúrcuma é maravilhoso, né? Todos os atletas deveriam usar cúrcuma, muitos deles nem conhecem, mas a cúrcuma tem um processo de anti-inflamatório, né? Ele potencializa o cérebro, ele fortalece o cérebro e ele ajuda na desintoxicação também. Por isso que eu recomendo todos os dias uma pequena pitadinha de cúrcuma. E água, muita água, né? Quem está num processo de desintoxicação tem que tomar muita água. Tem pessoas que estão jejuando, além de quebrar errado, ainda não toma água. Cara, você está fazendo um grande mal para você mesmo. Capaz de ser acometido por uma doença aí. Bom, e outras coisas também que
tem que ter na sua mesa 3 vezes por semana, pelo menos. Eu vou começar pela rúcula e pelo agrião, né? Que são grandes potencializadores de testosterona. Não sei se todos sabem, mas quando você está num processo de hipertensão, diabetes, esteatose, o seu testosterona cai. Olha como as coisas acontecem. Quando o seu testosterona cai, você fica mais vulnerável ainda. O testosterona é como se fosse a nossa vida, a vida do homem. E quando ele baixa, a grande possibilidade da pessoa ser depressiva, da pessoa ser muito ansiosa, gerando estresse. Então é por isso que muitas pessoas estão morrendo. Na verdade não é a depressão, não é o estresse que mata. E sim, o seu corpo está vulnerável, faz com que você tenha um AVC ou qualquer outra doença aí, seja cometido por qualquer doença, por causa da seu corpo está vulnerável. Bom, outros que eu digo, né? A couve-flor, o brócolis, todas as folhas verdes. O azeite também, eu esqueci do azeite. O azeite também pode usar todos os dias, também tem a mesma propriedade que tem lá no ovo. As oleaginosas também têm essa propriedade, só que não recomendo, é bem pouquinho, todos os dias, bem pouquinho mesmo. O atum, os peixes, a sardinha, né? O repolho, eu vou fazer um vídeo sobre o repolho, o poder que tem um repolho, né? O que o repolho faz? O repolho, ele é simplesmente um ajudador das células, ele fortalece as células. Então, ele cru, ele refogado ou ele em conserva. Em conserva é melhor ainda. Eu vou ensinar, vou fazer um vídeo sobre esse repolho aí. Elimina dor de cabeça, as pessoas que têm dores celíacas, né, também vai melhorar bastante. E ele também ajuda no processo digestivo. Valeu, pessoal. Fica minhas dicas aí pra hoje. E isso é para as pessoas que realmente querem emagrecer, tá? Aquelas pessoas que não tem mimimi, sem mimimi. E pense, cara, pense, quando você for comer esse pãozinho de manhã, e pense, esse pãozinho aí é do mal, esse pãozinho aí vai te arrebentar, esse pãozinho aí é lixo. Pense muito bem.